Boa tarde a todos. É com grande alegria, né, que a gente inicia agora a nossa mesa de apresentação de artigos do 4º Seminário Nacional do Observatório de Custos e Economia de Saúde. Hoje a gente conta com 2 artigos, né, que foram muito bem escritos e aí que conversam com o nosso tema, né, do painel Indústria da Saúde e o tema que a gente pegou do enfrentamento do Covid. A gente começa, então, com o artigo da Williane, né, e seu grupo. Ela vai apresentar como a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus executou as despesas inerentes ao enfrentamento da pandemia de Covid no ano de 2020. Nós teremos 20 minutos de apresentação e, ao longo da apresentação, quem quiser contribuir e participar, registre suas questões no chat e a gente vai ter 10 minutos de debate. Depois a gente passa para o segundo artigo, que é da Larissa, né, e sua equipe, de estrutura de governança para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e um estudo de caso da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. A gente também vai ter a mesma dinâmica, 20 minutos de apresentação e os 10 minutos finais para comentários e debates. Desde já eu queria agradecer, né, a participação tanto dos autores, né, que vão apresentar o trabalho, quanto todos os autores que contribuíram para essas construções. Foram trabalhos muito interessantes e a gente vai conhecer agora, e que tenhamos uma ótima mesa. Obrigada a todos e, Williane, a palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, Diana Barbosa. Boa tarde, Larissa, que vai apresentar após a nossa apresentação. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Tudo certinho. A gente está acho que no segundo slide. Isso. Mas está certinho. Isso. Eu venho aqui para dividir com vocês o nosso artigo, apresentar para vocês como a gente desenvolveu, é sobre como a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus executou as despesas inerentes ao enfrentamento da pandemia da Covid em 2020. Os autores, né, eu, a Rosa, Cláudia Lasmar, o Ederson, o professor Eduardo Genaro Scatilai, que orientou e acompanhou o desenvolvimento desse artigo. A nossa questão-problema foi como a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus executou as despesas inerentes ao enfrentamento da pandemia da Covid no ano de 2020, com o objetivo geral, né, de analisar qualitativamente a execução dessas despesas da ciência Manaus, né, comparando aí, fazendo um cruzamento de informações entre as metas programadas, os indicadores de pactuação, os demonstrativos contábeis e relatórios anuais de gestão, todos referentes ao exercício de 2020, com os objetivos específicos de levantar as metas contidas na programação anual de saúde, né, da ciência, referente ao enfrentamento, verificar os percentuais de execução dessas metas constantes nos indicadores de pactuação, referente ao relatório anual de gestão de 2020, destacar os dados qualitativos constantes nos relatórios anuais de gestão, examinar os demonstrativos contábeis de relatórios anuais de gestão para coletar as informações sobre como se deu essa execução de despesas, né, para o enfrentamento da Covid, analisar os documentos de balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, que obtivemos junto à Secretaria, né, para endossar as informações sobre a execução de despesas relativas ao enfrentamento da Covid, apontar quais metas de atenção de saúde básicas foram impactadas em decorrência da priorização das ações de enfrentamento que tivemos aí para a Covid,
A nossa metodologia foi descritiva, documental, qualitativa, né? A classificação da nossa pesquisa, pois nós pegamos as documentações que obtivemos junto à ciência, analisamos, descrevemos e aí expusemos algumas análises aqui para apresentar para vocês. A coleta de análise de dados, né, que se conteve aí entre os dados primários coletados foi do PAIS, né, a Programação Anual de Saúde, do RAG, que é o Relatório Anual de Gestão de 2020, o nosso universo de pesquisa e da amostra foi aí a Gestão de Saúde Pública Municipal de Manaus, né, a CINSA, com foco na destinação de receitas e aplicação de despesas para o enfrentamento da Covid. E aí nós vamos vir para o resultado. Nós fizemos um levantamento, né, dos dados contidos na PAIS e na RAG, em que na PAIS nós tínhamos ali um programa anual, uma programação anual de saúde, com 194 metas a serem cumpridas, né? E aí nós montamos um quadro em que mostramos para vocês as metas, o que estava previsto, as metas alcançadas e as metas não alcançadas. Que no caso dos 194 foram alcançadas 111, as não alcançadas foram 83. Né? E dessas metas, nós elas são divididas em ações, na verdade, nós aí alocamos por blocos de características, para ter um fácil entendimento, um acesso melhor. E aí nós temos os blocos de ações de ampliação, ações de reforma, ações de construção, ações de implantação, ações de realização, de criação, manutenção, redução, execução e ações diversas. Essas ações, por exemplo, as de ampliação, onde nós temos aí ações voltadas para ampliação de testes de HIV, de exames, ações para exames, ações de teste de HIV, ações para exames de avaliação na motora para diabetes, ações para exames ali de diagnósticos, né, da prevenção, e nós temos aí ações de reforma, que seriam as reformas para policlínicas, as reformas para UBS, as reformas de ambulatórios, de avaliação remota, e aí nós temos aí ações para construções, as ações de construção de UBS novas, né? Ações de implantação, que seriam as implantações de centros de reabilitação, entre outros, ações de realização, as ações de criação, que seria a criação de canais de informação de forma remota, né? E nós temos as ações de manutenção, que seriam ações de manutenção predial, ações de redução, que seria ações para reduzir ali a permanência de pessoas nos ambulatórios, nas policlínicas, né, nas UBSs, a reduzir as taxas de mortalidade, as metas aí a diminuição dos índices de mortalidade por acidente de trânsito, mortalidade infantil, mortalidade de mulheres. Nós temos aí as ações de execução, em que seria as ações de execução que seriam os ambulatórios, ambulatórios que seriam criados para destinação, para execução de acompanhamento de pessoas dependentes, e aí nós temos também as ações diversas, que seriam todas as ações que não estão contidas nessas acima, mas que elas teriam um enfoque mais para as atividades meio, mais assim, para administrativo, mais de projeto, gestão de projeto, investigação,
de gerenciamento de projetos como de residência, né, de residência médica hospitalar. E aí nós podemos ver dessas ações em que nós dividimos aqui por esses blocos, nós tivemos as ações que elas, durante o ano de 2020, alcançaram 100%, né, aí das suas metas, que seriam as ações de manutenção, ações de redução, ações de execução, e nós tivemos aquelas que elas não alcançaram ali nem 40%, que elas foram mais impactadas, né, que seriam ali as ações de reforma, as ações de criação, as ações de construção, né, elas não tiveram tanto desenvolvimento, né, ou elas começaram e pararam, ou elas ficaram, nem iniciaram, uma parte não iniciaram. E aí nós temos as outras que ficaram, o restante que ficou ali entre 40% e 60%, que ficou em andamento, que teve um início, né, e ainda não terminou, e algumas que foram concluídas. E aí outra parte do nosso resultado foi aqui o fato de que as informações levantadas, né, que nós levantamos nos relatórios contábeis, financeiros, no relatório anual de gestão e comparando com as metas lá traçadas na PAS, em que a aplicação dos recursos que nós tivemos para essas metas, a destinação desses recursos, eles não, quando se fala no foco de Covid, eles não estavam evidenciados, né? Eles não tinham a destinação detalhada do recurso. Nós tínhamos ali o recurso em valor cheio, mas não tínhamos um detalhamento de como ele foi alocado em cada, como e quanto ele foi alocado em cada percentual, em cada meta dessa, em cada atividade dessa, né? E aí nós temos aí as porcentagens das atividades, né, das metas que tiveram um impacto maior, que seriam as metas de reforma, construção, criação de policlínicas e unidades básicas, né, variando aí entre 17% a 45% no impacto delas, porque nós podemos perceber que muito dessas metas tiveram, assim, uma realocação. Por exemplo, na construção de policlínicas, né, de unidades básicas, deveriam ser criadas em um bairro específico, em uma localidade específica, mas com a pandemia aí nós tivemos uma alocação de recursos para outra unidade, outra destinação, né? E aí nós também temos as atividades que tiveram impacto, mas aí elas tiveram um impacto menor, né? Que seriam, no caso dos exames de mamografia, de consultas de pré-natal, teste de HIV, né? E outros com características de outros exames, outros testes com características preventivas, né? Variando aí entre 55% a 62%. E então, nós chegamos aqui na transferências da União, o que efetivamente a União transferiu, que nós podemos perceber na nossa análise, né? E ela teve uma transferência aí de 56.955.422,29, e nós tivemos aí uma receita também realizada de recursos próprios pelo município de Manaus, de um total de 1.324.819.040,30, equivalente a 96,62% da previsão atualizada, né, das receitas no referido exercício. E, mais uma vez, respondo que dessas destinação, desses recebimentos, nós não tivemos um acesso detalhado, né, nos relatórios em que foram analisados, mas nós também não tivemos acesso às notas explicativas para saber se teve um detalhamento maior sobre essas alocações de recursos referente a essas metas.
E então nós viemos para cá para os quadros, né, de origem e aplicação de recursos da ciência de 2020, né, extraídos do PAS e do RAG, em que nós temos a previsão orçamentária, a dotação atualizada, a receita destinada, a despesa empenhada, a despesa liquidada e despesas pagas, relativas à atenção básica, atenção média e de alta complexidade hospitalar e ambulatorial, a vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS, em que essas receitas nós podemos ver que entre o orçamento previsto e a dotação atualizada nós tivemos aí uma variação de 5,4%, né, maior do que estava previsto quando foi atualizado. E da receita destinada para a receita empenhada, nós tivemos aí uma variação de 0,87%, né, da receita destinada sendo maior do que o que foi empenhado. E nós tivemos aí uma variação também entre a despesa empenhada e a despesa liquidada, em que variou aí entre 11%, 0,11%, né, do que foi empenhado efetivamente e do que foi liquidado. Podemos ver também, observar que o que foi repassado, o que nós tivemos de repasse, né, efetiva centralização dos valores, estão ali na atenção básica, na atenção média e de alta complexidade, pelo fato também do que nós passamos em 2020, né, naquele período em que as unidades estavam voltadas para urgência e emergência e atendimento ao Covid, né, as unidades básicas aí direcionando os atendimentos prioritários ali, para fazendo o atendimento básico dos primeiros sintomas, né, para direcionar para uma unidade que tem aí uma atenção de alta e média complexidade hospitalar. Assistencial. E nas nossas considerações finais, nós podemos aí observar que não tivemos uma discriminação mais detalhada, né, dos valores repassados pela União, dos valores utilizados pela Prefeitura, né, e aí nós tivemos uma evidenciação do que esses valores poderiam ter sido alocados, que foram alocados mais detalhadamente com a ajuda dos decretos, né, dos decretos de crédito adicional extraordinário, que a Prefeitura lançou, o decreto de 4838 de 2020, 4849 de 2020, 4873 de 2020, e permitiram que nós compreendêssemos a alocação desses recursos, ou de boa parte, na parte desses recursos, né, que vieram através desses decretos, para a manutenção, né, das unidades de uso e consumo, para a manutenção lá das atividades principais de atendimento ao Covid, né, dos equipamentos para proteção, da contratação de mão de obra temporária, que estava sendo necessitada no momento devido à alta demanda, né, e a falta de recursos, de mão de obra, de equipamentos, né. E aí nós tivemos esses decretos aí direcionando para o que foi alocado, né, dessas transferências. Obrigada, esse foi o nosso artigo e as nossas constatações. Parabéns, Williane, parabéns a todos os autores, né? Eu acho que a sua apresentação e esse estudo, ele traz várias questões que são bastante interessantes para a gente, quando a gente está aí no campo, né, da saúde pública, do SUS, e quer trabalhar com recurso, quer fazer
talvez o rastreamento da destinação desses recursos, desde a previsão da alocação dele até efetivamente onde ele foi gasto. E aí vocês trazem vários insights que a gente pode conversar aqui um pouquinho, né? Queria primeiro dar parabéns novamente, né, pelo empenho, pelo esforço. Acho que trabalhar com esse assunto e tentar compilar essas informações por si já é um grande esforço e é um desafio, né? E a gente tem poucos trabalhos que fazem isso. Queria ver, né, a gente tem aí uma plateia, se o grupo tem alguma pergunta, se vocês quiserem registrando no chat, enquanto isso a gente vai, vou trazendo alguns pontos que eu achei bastante interessantes para a gente ir conversando, tá, Williane? E aí Sim. os demais autores também, professor Genaro. Eu acho que, se a gente pensar no contexto da pandemia, a gente teve, obviamente, ainda tem, né, mas acho que ano passado mais, um desafio aí de a execução de um recurso já planejado para o ano, né, que já havia uma destinação que, em função da pandemia, isso deixou de ser prioridade. Então, acho que os dados de vocês mostram isso muito claramente. Existia um planejamento inicial e que, no final, isso ele não foi 100% cumprido, e aí talvez a gente teve a alocação do recurso para esse processo todo de enfrentamento da pandemia. E aí, pela falta do detalhamento, né, desse investimento do recurso na pandemia, vocês não conseguiram desdobrar qual foi o destino final por esses grandes grupos, a gente tem uma expectativa que eles todos foram alocados, mas a gente vai ter um desafio aí da transparência, né? Eu não sei o que vocês acharam desse processo de ter acesso a essas informações. A gente recebeu muito recurso extra, inclusive, né, para a pandemia, mas era um recurso livre, era para o enfrentamento, não definia quais áreas. E aí, o que vocês acham disso, de agora, olhando para trás, a gente não conseguir ter a transparência de qual foi a destinação desse recurso? O que vocês acharam aí na condição desse estudo? Realmente, quando se fala de transparência, né, a gente espera que esteja disposto para todos, né, de forma que evite questionamentos posteriores, né, evite até uma investigação em relação a não ter essa clareza. Para mim, de certa forma, foi uma surpresa a gente não ter tido essa clareza quando a gente fez quando estava desenvolvendo o trabalho, né, não ter a clareza se realmente os recursos estavam sendo amplamente utilizados só na urgência e emergência, ou nos casos mais graves do Covid, né, ou até mesmo em pesquisas para desenvolvimento dos remédios, das vacinações, né, que estão sendo desenvolvidas. E é complicado você pensar que você não tem hoje, como sociedade, né, uma transparência de onde está sendo alocado os impostos que você paga, né, tudo o que você vive como sociedade, o que você tenta cumprir como pessoa, os seus ideais, né, você não ter essa clareza, não ter esse retorno que é esperado por todos, né, porque você, assim como você é cobrado, né, e a gente deve cobrar também os órgãos e as entidades em relação a ter essa clareza, essa transparência para a gente. Nós temos leis para serem cumpridas, né? Como toda a sociedade cumpre, os órgãos também não estão longe disso, de serem cobrados de tal forma. E foi uma grande surpresa a gente não ter tido essa transparência 100%, mas como eu também disse, né, nós não tivemos acesso às notas explicativas para saber se ali não tinha um detalhamento, não tinha algo específico sobre esses recursos que vieram, né? Nós tivemos aí, como você pode ver, além dos recursos da Prefeitura de Manaus, além dos recursos da União, nós tivemos também decretos, né, de créditos adicionais extra-orçamentários que nos trouxeram mais investimentos, e aí a gente não pode constatar, supriu a necessidade que estava tendo na época, ou que ainda continuamos tendo, né? Porque nós, aqui em Manaus, como todos sabem, isso aí foi noticiado, né? Tivemos um período muito difícil, muitas famílias necessitando de atendimento básico, e aí o SUS se mostrou, de certa forma, forte por atender grande parte, né,
e aí nem todos tiveram essa felicidade de ter o seu lugar, de ter o seu leito, né, o seu espaço para atendimento, mas outras famílias puderam ter essa oportunidade. E aí o SUS se mostrou de grande utilidade para a sociedade, se mostrou mais uma vez de forma forte, né, e necessária para a comunidade. Então, quando você não tem esse tipo de transparência para poder lutar a favor do que a sociedade precisa, para poder melhorar, né, o que nós já temos, que seria um SUS, poder deixar ele mais forte, lutar para mais verba, lutar para mais retornos, né, financeiro, de assistência, de educação, frustra um pouco o lado, né, o lado do ser humano, o lado social, o lado da pesquisa. Essa é a minha perspectiva. A gente que tenta trabalhar com essa parte de custos na saúde, a gente enfrenta os desafios da informação ou da informação de uma maneira, né, que nos permita trabalhar de forma robusta essa meta-informação, né, professor Márcio? É o desafio, né? Nosso desafio no SUS, a gente concentra muito no fazer e da resposta, e vão pensar numa pandemia, então, essa foi e será a prioridade, mas existe esse outro lado que todos nós precisamos aprimorar, eu acho que é o coração do nosso evento, né? Dos nossos seminários, esse, né? O nacional e internacional. Mais uma vez, eu dou parabéns pelo trabalho, né, a todos os autores. É claro que se a gente pegar ali para cada dado, cada informação que vocês analisaram, a gente tem um olhar, uma discussão super relevante, né? A gente trabalhar isso, ter o esforço desse diagnóstico já nos gera uma série de insights e um debate riquíssimo. Vocês estão de parabéns e enriqueceram demais o nosso seminário, e que possamos continuar depois, né, com esses estudos, esses desdobramentos, serve de modelo, inclusive, para outras regiões, o próprio estado, outros municípios, etc. Parabéns para todos. E a gente passa, então, agora, gente, para o nosso segundo artigo, que é estrutura de governança para o enfrentamento da pandemia de Covid, um estudo de caso da SES-MG. Quem vai fazer essa apresentação para a gente é a Larissa. Larissa, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo mundo vendo, né? Sim. Então, este artigo, chamado Estrutura de Governança para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, um estudo de caso na SES-MG, foi feito por mim, em coautoria com a Vanessa Campos, minha colega de turma do mestrado em Administração Pública da Fundação João Pinheiro, que está aqui presente, e o professor Dr. Marcos Vinícius, que também está aqui presente, a quem eu agradeço a participação dos dois. Bom, o contexto no qual o artigo se insere é o da pandemia da Covid-19, que pode ser considerado um dos maiores desafios globais do século XXI, com repercussões em várias áreas, principalmente nos sistemas de saúde. Como a apresentação anterior já disse, o SUS, no contexto da pandemia, foi o protagonista no enfrentamento da pandemia, no caso brasileiro, pois a pandemia trouxe mudanças em processos e procedimentos para dar a resposta necessária e proporcional à crise em várias instituições, em várias organizações, mas é visível que as principais alterações que foram necessárias e grandes mudanças e adequações que foram necessárias serem implementadas foram nos sistemas de saúde, que precisaram se preparar diante de um possível e iminente colapso que haveria, né, que as tendências já previam no início da pandemia. A previsão era que em abril a gente já tivesse um primeiro colapso, com o que a gente já via como reflexo do que acontecia na Europa e o que já tinha acontecido no início do ano na China, né, em 2020. E aí, diante dessa necessidade de
dar a resposta necessária à crise que chegava, é necessário estruturar uma governança, e nesse caso aqui a gente traz governança como uma estrutura de direção, monitoramento e controle, que permite às organizações o alcance de resultados pretendidos. E aqui, no caso desse artigo, nós buscamos analisar a mudança na estrutura de governança da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que foi norteada pelo Plano de Contingência para Enfrentamento à Covid-19, publicado em maio de 2020, foi a segunda versão do Plano de Contingência. A gente teve um plano em março, que foi as premissas do que seria traçado como enfrentamento pelo Estado de Minas, e a versão que trouxe a estrutura de governança foi de maio de 2020. E esse plano possibilitou uma estruturação na tomada de decisões, na medida em que determinou obrigações para os atores envolvidos no contexto, bem como direcionou suas atividades. Portanto, o objetivo do artigo é descrever como a SES mudou sua estrutura de governança para enfrentar a pandemia da Covid-19, e esse artigo traz como objetivo, então, analisar essa estrutura de governança que foi mobilizada pela SES para enfrentamento da pandemia, utilizando os parâmetros definidos pelo Tribunal de Contas da União. Pois hoje, o TCU é quem dá as premissas, as principais balizas que norteiam as ações de governança no país. E o TCU tem um referencial básico que deve ser seguido pelos seus órgãos jurisdicionados, e a SES, enquanto recebedora de recurso federal, deve utilizar, assim, em tese, esse manual do TCU enquanto sua norma precursora de governança. E aí a gente pretendeu, a partir das análises feitas, responder se o governo de Minas Gerais, por meio da SES, que foi quem foi a SES que esteve à frente da elaboração do processo de contingenciamento da crise oriundo da pandemia, ela elaborou esse processo de forma adequada e objetivando atender às recomendações de governança do TCU. Primeiramente, é importante a gente trazer quais foram as lentes teóricas que a gente fez essa análise. E a gente fez a partir das lentes de mudança organizacional e também de governança. Primeiramente, sobre mudança organizacional, eu trago aqui 5 interpretações dos impulsos de mudança organizacional trazidas por Mota, como compromisso ideológico, imperativo ambiental, reinterpretação crítica da realidade, intenção social e transformação individual. A partir dessas interpretações, a gente consegue identificar que a pandemia da Covid foi um imperativo ambiental, a mudança organizacional, a mudança que nós vemos nas organizações como um todo, e aqui no caso específico da SES, foram ocorridos pelo imperativo do ambiente externo. E também é importante definir que a estrutura e estratégia são questões diferentes, segundo Chandler. E a estrutura tem que estar sempre alinhada à estratégia, a estrutura de uma organização. E as mudanças na estrutura organizacional são provocadas por mudanças na estratégia, já que é necessário esse alinhamento, que geralmente estão associadas às alterações nas condições externas que a organização está inserida. Então, a gente consegue perceber que, a partir do momento que uma organização muda sua estratégia, no caso, ou a estratégia de 2020, foi enfrentar a pandemia, evitando o máximo possível de desassistência no Estado, foi necessário modificar também a estrutura. E a estrutura organizacional reflete o ambiente externo, que sugere a necessidade de adaptação da organização ao ambiente. E aqui a gente traz também Pettigrew, ele interpreta a mudança a partir de 3 dimensões distintas: o contexto interno e o contexto externo, o conteúdo trazido em objetivos e os pressupostos da mudança, processo de implementação da mudança e, por fim, em relação a essa questão do contexto, do ambiente e o conteúdo da mudança, é importante lembrar que a crise nem sempre é garantia de mudança, mas a mudança estrutural se apresenta como uma alternativa para contornar o problema de mudanças contingenciais.
Quanto à governança do setor público, é importante inserir ela no contexto da expansão do movimento da nova gestão pública, que buscou trazer, inserir definições, contextos do ambiente privado para a organização pública na busca de aumento dos resultados. E aí a governança no setor público ela está relacionada às decisões administrativas, ao funcionamento da organização e à relação com seus diversos atores, stakeholders em sua atuação. E a definição que é mais utilizada na administração pública brasileira é aquela que o TCU, o conceito do TCU, que é a aplicação de práticas de liderança, de estratégia de controle, que permitem aos mandatários de uma organização pública e às partes nela interessadas avaliar a sua situação e demandas, direcionar a sua atuação e monitorar o seu funcionamento, de modo a aumentar as chances de entrega de bons resultados aos cidadãos em termos de serviços e políticas públicas. Por fim, o contexto de crise, ele reforça a necessidade de mobilizar estruturas, processos e papéis, uma vez que somente com para coordenar diferentes atores envolvidos na formação, na implementação e na execução de uma política pública, e que era necessário uma resposta ágil, nós precisamos ter uma governança instituída, uma estrutura definida, com o papel de cada ator. Por isso, a gente está fazendo essa análise aqui, e a metodologia utilizada foi da pesquisa qualitativa, a partir do estudo de caso da estrutura de governança criada no governo de Minas, e conduzida por meio da SES, em um contexto de crise que exige uma resposta rápida e eficiente. E, em relação aos procedimentos técnicos, foi utilizado um levantamento bibliográfico e documental, bem como observações não participantes e através de técnicas de análise de conteúdo. O conteúdo analisado foi o referencial básico do TCU, a partir dos seus parâmetros definidos, que a gente vai ver mais à frente, e o plano de contingência de enfrentamento à Covid, publicado pela SES, na sua segunda versão, em maio de 2020. As categorias de análise são os 7 preceitos definidos pelo TCU a serem observados pelas organizações públicas quando da implementação de um modelo de governança. Bom, aí, em relação à análise dos resultados, nós trazemos aqui, nós fizemos uma análise, primeiramente, do que foi essa reestruturação da governança da SES. E a gente não pode falar só governança da SES como governança do Estado de Minas como um todo, mas quem conduziu, esteve à frente, foi a SES, pela área técnica da saúde, sua expertise. E a gente considera que, para além de um nível estratégico, né, a SES, que antes da pandemia já era organizada em torno de suas principais competências em promover políticas e ações de saúde, regulação do acesso a serviços de saúde, ações de vigilância em saúde, dentre outros, com a pandemia da Covid-19, como já foi dito na apresentação anterior, as ações, as políticas precisaram ser voltadas para aquela pandemia, né, que se avizinhava e que era programado um eminente colapso no sistema. Então, para isso, foi necessário uma força-tarefa e que envolvia uma estrutura de governança bem definida, com a incorporação de novos atores externos na governança da secretaria, como, por exemplo, foram incorporados atores das forças de segurança, como a Polícia Militar de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, também foi incorporado outras secretarias com importante participação da CEPLAG, do DR, pois foi necessário fazer compras emergenciais, foi necessário fazer reformas, né, estruturais, e também as vinculadas da SES, como a FEMIG, né, a FUNED, todas, a estrutura de governança foi diversificada e ampliada. Então, o que a gente conseguiu, através da análise do plano de contingência, é que essa reestruturação, essa mudança na estrutura de governança da SES a partir dos estudos de mudança organizacional, pode ser considerada uma experiência de mudança organizacional. Além disso, nós buscamos analisar
os parâmetros de governança do TCU. E para entender melhor como o TCU define seus mecanismos de governança, o TCU divide os mecanismos das organizações públicas sob sua jurisdição em 3: na liderança, estratégia e controle. E no caso, nesse artigo, a gente pretende analisar somente a prática denominada estabelecer um modelo de governança, que está relacionado ao mecanismo de liderança na governança. E a esta prática, estabelecer um modelo de governança, estão associadas 7 diretrizes do TCU. Então, os principais achados que nós vamos analisar vão ser a partir da realidade observada e o conteúdo analisado. Essas são as categorias de análise associadas à ação, né, estabelecer o modelo de governança. Primeiramente, definir as instâncias internas de governança e as instâncias internas de apoio à governança. Nós identificamos, analisando o plano de contingência, que a SES estabeleceu 5 níveis de instâncias de atuação. O nível político, para tomada de decisão em nível macro, o nível estratégico, do planejamento estratégico, composto pelos comitês extraordinários, demais secretarias, o nível tático, de planejamento tático intersetorial, das ações rápidas que precisavam ser tomadas, que envolvia outros atores, o nível operacional, que determinava qual era o direcionamento técnico, assistencial, técnico da saúde, e como seria a operação daquilo dentro das unidades técnicas da SES, e um nível de suporte formado pelo Escritório de Gestão da Informação. Esse escritório foi formado, à época, né, em meados de março, abril de 2020, com a missão de fazer o fluxo da cadeia de comando e assessoramento dos atores envolvidos na governança de enfrentamento à pandemia. Então, a gente identificou que essa primeira categoria foi preenchida, né, foi atendida pela SES. Depois, garantir por meio de mecanismos formais as instâncias internas de governança e as de apoio, os recursos necessários e o acesso oportuno às informações necessárias ao desempenho de suas funções. Eu acho que essa questão aqui fica muito visível, que na pandemia, né, informação, nós fomos bombardeados de informações e a SES, enquanto instituição gestora do SUS em Minas, era muito importante que divulgasse essas informações em tempo real, e a gente consegue verificar que essa diretriz foi atendida, uma vez que a instituição ela disponibilizava os dados através do seu portal coronavírus, que está vigente aí até hoje, e através e vários painéis de monitoramento através dos dados compilados, analisados pela sala de situação, tanto do nível central como nas 28 unidades regionais de saúde. Então, essa categoria também foi atendida. Em relação à próxima, estabelecer a responsabilidade da mais alta instância de governança pela aprovação e avaliação da estratégia organizacional e das políticas internas, de modo que estejam alinhadas ao interesse público, pela supervisão da gestão e pela accountability da organização. Então, nesse caso, a gente vê no plano de contingência que essa responsabilidade cabia ao governo do estado de Minas e à SES, em nível macro. Quanto ao accountability da organização, nós não conseguimos identificar nenhuma ação específica em relação a isso no plano de contingência, mas a responsabilidade da mais alta instância da governança foi definida a quem cabia. O próximo, identificar as principais partes interessadas da organização e definir diretrizes de comunicação, transparência e prestação de contas. Foram estabelecidas quais eram as principais partes interessadas, e aí eu
vou passar o slide aqui, que fica mais fácil de demonstrar. Essa daqui é o esquema da estrutura de governança, e as principais partes estão definidas aqui entre o nível político, que era o próprio governo do Estado de Minas, estratégico, tá? Era formado pelo Comitê Extraordinário FIM, que é o Comitê Extraordinário das Ações de Recuperação Fiscal, Econômico e Financeiro, presidido pelo secretário de Fazenda, Comitê Extraordinário Covid, presidido pelo secretário de Saúde. No nível tático, foi formado um comitê de integração. Ele era formado pelos atores externos, por vários órgãos, como, por exemplo, pelas forças de segurança, pela aeronáutica, pelo Exército, pelas outras secretarias, Ministério Público, e também, no nível operacional, tinha o COES, que é o Comitê de Operações Especiais, que decidia em nível técnico, e também os 17 comitês macro-regionais Covid em âmbito regional. E as salas de situação, que a gente já falou. Em relação à próxima categoria, estabelecer medidas para fortalecimento da atuação pautada em padrões de ética e integridade, a gente não conseguiu identificar isso no plano de contingência, mas não quer dizer que possa ter sido formalizado em outro instrumento, mas como a pesquisa é uma análise de conteúdo, não foi possível identificar. Definir diretrizes para direcionar o desempenho da gestão e acompanhar os resultados organizacionais. Esse desempenho foi monitorado através do COES, dos 14 comitês macro-regionais, nas macro-regiões de saúde, que tinham o papel de monitorar e avaliar as ações e a situação epidemiológica no Estado. E, por fim, garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções na tomada de decisões críticas. A gente considera que houve esse balanceamento com a previsão de vários comitês deliberativos, né? O Comitê Financeiro, o Comitê Covid e as várias instâncias colegiadas de tomada de decisão que foram criadas. Bom, passando já para as considerações finais, a gente entende que mesmo em um contexto de crise, a SES atendeu de forma satisfatória boa parte das ações recomendadas pelo referencial do TCU, como foi verificado, e que a governança foi e continua sendo essencial para a coordenação das atividades dos stakeholders envolvidos na contenção da pandemia e para a implementação das respostas necessárias à pandemia, e que a estruturação da governança para o enfrentamento à pandemia em Minas Gerais foi, sim, uma experiência de mudança organizacional, como a gente falou, e que a mudança organizacional, a partir de sua adaptação ao contexto de disseminação do vírus SARS-CoV-2 no território mineiro, foi adequado ao seu conteúdo e processo. E, por fim, que a estrutura de governança é uma oportunidade da organização adaptar-se ao ambiente e, neste caso específico, dar a resposta necessária à situação de emergência. Então, assim, conseguimos identificar que a estrutura de governança foi bem definida, com incorporação de vários atores externos. Se não fosse essa definição dos papéis, atividades e direcionamentos, talvez a gente não tivesse uma resposta tão efetiva no Estado de Minas como nós vimos. Então, eu agradeço a todos pela atenção e estou aberta a perguntas. Parabéns, Larissa, parabéns aos autores, né? Mais um estudo muito interessante, acho que extremamente relevante, muito bem estruturado. A gente está trazendo luz aí para um processo que é crucial, né, no enfrentamento de uma crise da pandemia, que é a governança, né? A gente falar de uma gestão para a gente conseguir conduzir 853 municípios, né? Tantos territórios, macro-regiões, micro-regiões, se a gente não tem uma estrutura de governança muito bem definida, no meio do caos da pandemia, então, o que a gente vê em todos os planos de enfrentamento, né, de crises ou emergências, é partir aí de uma cadeia de comando, de uma estrutura de governança. E aí é muito interessante vocês trabalharem isso, conseguirem mapear como que foi essa estruturação do Estado de Minas Gerais,
A gente enxerga claramente o papel da governança quando a gente fala do SUS como um todo e como foi no SUS para o enfrentamento da pandemia, né? E aí a gente pensando desde o nível federal até capilarizar em todos os municípios que a gente traz aí nessa mesa, né? Uma primeira vertente que foi o recorte de Manaus e agora a gente vê um recorte de um estado como um todo. Na verdade, surpreende a gente ver que existe esse documento, que tem um processo estruturado, né? Geralmente a governança acontece, mas talvez não documentado e estruturado em todos os estados ou nos municípios, mas eu acho que o trabalho ele foi muito interessante para nos mostrar esses componentes importantes para o processo, e na leitura de vocês, né? Vocês acham que essa estrutura, essa governança, ela refletiu nos resultados do Estado para esse enfrentamento, em qual grau? O que vocês entendem dessa leitura como um todo, mesmo sendo uma análise documental, né? Obrigada, Diana. Sim, então, nossa análise foi documental e ela fica um pouco limitada por isso, né? Mas, assim, eu tenho uma observação também de que quem está na Secretaria de Saúde, eu sou servidora de carreira da SES, então eu consigo ver que essa estrutura de governança foi essencial para a gente ter uma condução e uma resposta que a pandemia demandava, porque se for a organização, a SES precisava continuar nas suas políticas, algumas foram paralisadas, como as cirurgias eletivas, mas a gente precisou do apoio de diversos atores, foi muito importante a participação desses outros atores, e também foi muito importante a gente ter esses órgãos colegiados de decisão, porque a pandemia ela tinha repercussões também em outros níveis, não só o sanitário, né? Não só no sistema de saúde, então a participação das outras secretarias, através dos colegiados, foi importante. E como você disse, Diana, Minas Gerais tem 853 municípios, e para conduzir, né, uma governança, conduzir ações de forma coordenada em todo o estado, foi necessário uma estrutura de governança muito bem definida, muito bem delimitada, com os papéis de cada comitê que foi criado. Por exemplo, o COIS tinha um papel super importante, uma vez que, a partir do que era definido tecnicamente em relação às decisões na parte de saúde no COIS, depois eram levados para os comitês macro-regionais, nas 14 macro-regiões de saúde, e ali era analisado o território, as condições daquela situação, daquele território, para assim decidir para os municípios que estavam naquela macro-região. Então, eu acho que, assim, a percepção que eu tenho enquanto pesquisadora, com a análise de conteúdo do plano de contingência e também de quem participou de forma mais próxima, de que essa estrutura de governança foi fundamental para a gente conseguir ter um direcionamento mais claro, que pudesse atingir de forma, assim, em última análise, a gente estava querendo promover assistência na ponta, né? Salvar vidas, evitar a desistência. Então, considero que sim. Se o professor Marcos, a Vanessa quiser complementar. Vanessa? Eu tenho um complemento, queria cumprimentar a todos. Obrigado, Diana, pela Pode falar, pergunta. Um prazer rever várias pessoas, igual o Márcio Gonçalves, nosso companheiro lá da FACE. Muito bom o trabalho da Williane, que ela mostra a dinâmica de governança no município, a dificuldade de atores municipais de interagirem no contexto. Eu acho que o trabalho, né, capitaneado aí pela Larissa e pela Vanessa, eles trazem uma dinâmica importante em relação ao Estado, porque nós vimos desde ontem no Congresso como uma perspectiva de fluxo financeiro é fundamental no sistema de saúde para manter as estruturas em funcionamento. A segunda questão que tem sido repetida é que não há como desmobilizar algumas estruturas, não só porque o momento não é apropriado,
como também porque a saúde continua ao longo do tempo com custos e gastos e envolvimento de capacidade, ou seja, mobilização de capacidades estatais fundamentais para o seu funcionamento. Então, nos 2 dias de congresso até agora, isso está cada vez mais patente. Mas o que eu queria chamar a atenção no trabalho de Vanessa e de Larissa, que elas vão argumentar, a partir de uma lente teórica bem robusta, é que estruturas de governança já existentes no Estado podem e devem ser institucionalizadas ao longo do tempo. Por que isso? Porque essa estrutura que foi utilizada agora pela Secretaria de Saúde, ela se utilizou de vários parâmetros já existentes no Estado de Minas Gerais. Por exemplo, a sala de situação, que foi construída para a Copa do Mundo de 2014, a mobilização de outros órgãos e entidades que já, de alguma forma, lidam com a saúde. É claro que eles foram chamados no momento de emergência, mas eles têm capacidade de contribuir mais do que eles fazem hoje, pela capilaridade, igual a uma organização policial, ou pela capacidade de planejamento, igual um corpo de bombeiros, né? Que a gente pode ver, por exemplo, lá no desastre de Brumadinho, só as ações de ciência forense, de identificar, infelizmente, o número de corpos, mostra que o expertise do Estado está disponível. E o Estado precisa mobilizar isso, porque ele já está aí pronto. Igual as capacidades de recursos humanos, a gente vê pelo nível das discussões e dos trabalhos no Congresso. Então, para além do financiamento, utilizar as estruturas existentes, né, uma coisa que o Brasil faz muito pouco, talvez porque seja um país rico, né, de modo a que os parâmetros de governança, e principalmente alinhados de modo interinstitucional, que é utilizar de capacidades da educação, da segurança, para dar mais suporte a dinâmicas como a saúde, a de transporte e de outras políticas públicas, é que chama a atenção. Uma das limitações do trabalho, que a Diana brilhantemente chamou a atenção, está relacionado em termos dos resultados. Mas como nós ainda somos temerosos diante do que está posto e do que está disponível, de avançar mais sobre esses resultados, sejam eles da parte finalística, a gente consegue mais ver sobre a prioridade Covid. Mas quanto às repercussões, elas ainda são muito tênues. Porque, como muito bem Larissa chamou a atenção, algumas partes ainda não voltaram no seu ritmo, tipo intervenções eletivas, né, as cirurgias eletivas, só para ficar aqui no mesmo campo. E, por outro lado, as dinâmicas de transparência, accountability, que está no caso lá da Controladoria Geral do Estado, também estão em andamento. Então, algumas questões ainda estão muito recentes para a gente arvorar até alguma decisão. E finalizando, que tanto Vanessa quanto Larissa fizeram um excelente trabalho e quaisquer falhas nele é de minha autoria e não delas. Obrigado. Mais uma vez eu agradeço. Na verdade, não tem falhas, né? Foi um trabalho brilhante, muito bem estruturado, que ele dá insights desde o processo de organização e né, desse processo de governança, traz um exemplo prático e nos traz essas questões teóricas que estão por trás desse processo, né, da construção de uma estrutura de governança. E aí a sua fala no final, então, professor Marcos Vinícius, de que não é um processo, ou seja, não institui uma governança durante uma pandemia. Se já não for um processo criado ao longo de um tempo e que a gente otimize essas estruturas, muito provavelmente eu não vou ter uma boa resposta durante a crise, né, seja ela qual for. É um aprendizado para todos nós, acho que todos aprendemos isso ao longo dessa pandemia e continuamos aprendendo. Eu acho que ter trabalhos que materializam isso, né, de forma científica, acadêmica, é só um ganho, né, um grande ganho para nós no SUS. Queria agradecer a todos por essas trocas, pelas contribuições e convidá-los para o painel internacional que começa agora às 17h e para nosso reencontro amanhã também, tá? Muito obrigada e parabéns a todos pelos brilhantes trabalhos. Obrigado, até a próxima. Boa tarde.